Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos aqui com a bênção da evangelioterapia, né? E esse mês me incumbiram de falar sobre um tema livre. E eu fiquei meditando, pensando comigo, qual seria o tema que eu escolheria? E devido à época do ano, né? Eu escolhi o tema recomeço. E por que eu escolhi esse tema? A gente, às vezes, muitas vezes nos finais de anos, a gente começa a fazer a nossa listinha, né? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma dieta, eu quero começar a fazer exercício, ou eu quero melhorar em certo ponto que eu estou deixando a desejar. Diversas vezes nos finais de ano a gente começa a pensar e a meditar sobre isso, o que a gente precisa melhorar. Só que a primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que realmente a gente precisa esperar o final do ano, essa época, né, tão abençoada de tanta luz, de tanto amor, para recomeçar? Para fazer um recomeço? Será que nós temos essa necessidade de esperar o final do ano? Será que a gente não pode recomeçar em qualquer dia, em qualquer época do ano, em qualquer momento das nossas vidas? Então vamos aos primeiros exemplos que a gente pode dar de recomeço. O primeiro exemplo que eu vou dar é de Saulo, que se tornou Paulo de Tarso. Saulo era um perseguidor dos cristãos na época de Jesus, um ferrenho perseguidor, perseguia, fazia de tudo para prejudicar todos eles. E quando ele teve a oportunidade, adentrando a cidade de Damasco, teve um encontro com a aparição do Mestre Jesus, ele mudou completamente o rumo da sua vida. E de um perseguidor de cristãos, ele passou a ser um dos maiores e mais importantes divulgadores do Evangelho do Cristo. Passou os anos seguintes sempre pregando o Evangelho, indo a todos os lugares, levando o Evangelho a todas as pessoas. Então essa foi uma oportunidade de recomeço que esse nosso irmão teve, de um perseguidor para um divulgador do Evangelho. Além desse exemplo, nós podemos citar aqui mais um somente, que é Pedro, o apóstolo que Jesus confiou para edificar a sua igreja. Ele era até mesmo denominado como a rocha, que era onde Jesus pretendia erguer a sua igreja. E Pedro, na noite anterior que Jesus foi crucificado, Jesus alertou a Pedro que ele ia negar o Mestre 3 vezes. E realmente isso aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes. E isso marcou muito esse nosso irmão, deixando ele muito envergonhado da situação, por ele ter negado o Mestre que o acompanhou durante os 3 anos de pregação do Cristo, né? E isso foi muito marcante para ele. E logo depois dessas 3 negativas, ele se torna o fundador, junto com outros apóstolos, da Casa do Caminho, que foi um dos primeiros pontos de pregação da caridade do Evangelho do Cristo. Então Pedro acompanhou o apostolado de Jesus, o negou 3 vezes, né? Pensem a gravidade. Ele acompanhou Jesus durante os 3 anos de messianato, de pregação. E no momento que mais precisava dele, de estar ao lado de Jesus, ele o negou 3 vezes. Mas Jesus não o criticou, meus irmãos, de forma alguma. Ele ainda alertou a Pedro que ele não estava preparado para caminhar os caminhos que ele ia seguir naquela época. Mas Pedro se sentiu com muito remorso. E como eu disse, ele, a partir daquele momento, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jesus na época, nos primeiros dias do cristianismo. Mas pensamos aqui conosco, né? Nós não somos Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, né? Nós não somos Paulo de Tarso, nós não somos Pedro. Nós não temos a fortaleza espiritual desses nossos irmãos. Nós ainda somos espíritos extremamente atrasados moralmente, né? Então vamos colocar esse recomeço um pouco mais próximo de nós. Pensemos, meus irmãos, se nós tivéssemos de tirar a carteira de motorista e nós tivéssemos só uma oportunidade. Se nós falhássemos naquela prova
lá no trânsito, de moto ou de carro, nós nunca mais poderíamos tirar a carteira. Imaginem isso, se nós não tivéssemos a oportunidade de recomeçar após uma falha. Imaginaram quantas e quantas pessoas não teriam carteira, deixariam seu sonho de lado por ter só uma oportunidade? Pensemos numa desilusão amorosa. Já pensou se a gente tivesse só uma oportunidade de amar? De viver com uma pessoa que a gente gosta? A gente ainda falha, né? A gente tem tantas coisas ainda a melhorar e às vezes a gente não está preparado, acontece coisas que não está nos planos, acabamos um relacionamento amoroso. Já pensou se a gente tivesse só essa oportunidade? Que a gente terminou um relacionamento, nós não poderíamos ter outro? Uma oportunidade de recomeçar? Uma oportunidade de fazer diferente? Já pensou, meus irmãos, se a gente não tivesse essa oportunidade? Seria muito complicado. E agora pensamos um pouco mais além, vamos pensar não só na nossa existência atual, mas em toda a nossa vida. Imagina-se uma pessoa que ela está em erro durante toda uma existência. Imagina se ela fosse somente julgada só por aquela existência. Está em erro, às vezes ela não estava preparada para seguir o Evangelho do Cristo naquela existência. Será que Jesus a julgaria e a condenaria eternamente a viver uma pena eterna? Nunca mais ela teria uma oportunidade de refazer ou de remediar os erros? Com certeza não. Por isso que nós temos a bênção da reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de recomeçar também. Recomeçar e fazer por onde? É buscar corrigir os nossos erros, corrigir as nossas más tendências. A reencarnação também é essa oportunidade, meus irmãos, de recomeçar. Aí tem uma frase do nosso irmão Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, meus irmãos, não esperem a época do ano, não esperem fazer a listinha das modificações que nós todos os anos fazemos. Nós precisamos de ação. O Evangelho do Cristo, ele nos convida a agir, a fazer a nossa parte. Nós temos o livre-arbítrio de tomar as decisões, se essas nossas ações serão agora, daqui a um ano, daqui a 10 ou daqui 2 ou 3 reencarnações. Contudo, nós temos a oportunidade de fazer agora. Para que a gente pode começar a fazer agora, deixar para fazer depois o que a gente pode fazer agora, meus irmãos? Por que nós somos tão teimosos? Por que nós somos tão materialistas? Por que, meus irmãos? Eu fico me perguntando isso todos os dias. Por que eu demorei tanto a buscar uma vida mais próxima possível do Evangelho do Cristo? Não sou perfeito de forma alguma, meus irmãos. Eu tenho certeza que sou o pior de todos nós que está aqui, nesse nosso encontro abençoado. Mas eu luto todos os dias quando eu acordo, eu tenho a oportunidade de recomeçar, de corrigir o meu erro do dia anterior. Santo Agostinho, ele falava uma coisa muito bonita para a nossa reforma íntima, para a gente mudar de verdade. Ele sempre falava assim para a gente: antes de dormir, repasse o seu dia e veja o que você feriu alguém, em que ponto que você poderia ter sido melhor. E no dia seguinte, se o Mestre Jesus nos permitir, nós teremos a oportunidade de recomeçar novamente. Aproveitemos essas oportunidades, meus irmãos. Não esperemos uma determinada época do ano, ou não esperemos, meus irmãos, acontecer fatos como aconteceu com Paulo de Tarso ou como Pedro.
tão marcantes na vida deles que fizeram eles recomeçarem. Muitas vezes a gente espera, a gente está no fundo do poço. A gente está numa situação assim completamente sem saída para recomeçar. Não esperemos isso, meus irmãos. Falo isso de exemplo próprio. Esperei eu estar numa depressão, esperei eu estar numa situação que acho que eu nem via saída. Mas Jesus me mostrou um caminho de recomeçar. E eu agradeço a todos os dias por essa oportunidade de recomeçar. Não esperem, meus irmãos, esse acontecimento de deixar vocês no fundo do poço para recomeçar. Aproveitem agora, aproveitem hoje, aproveite o final desse vídeo e fala: a partir de agora eu vou lutar com todas as minhas forças para modificar isso ou aquilo, ou para que eu consiga obter isso ou aquilo. A gente não está falando do lado material, meus irmãos. E é importante também, a gente já falou sobre o trabalho, né? Já tive a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas. Mas busquemos o que de fato importa, que é a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, esse ano terminamos a minha parte com vocês. Espero que nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos e no ano de 2021. Que seja um ano melhor, um ano de recomeço, não só para nós, mas para toda a humanidade. Que Jesus abençoe vocês, meus irmãos. É um carinho imenso que eu tenho de estar aqui com vocês. Um fraterno abraço, um ótimo final de ano e que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.